Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, no capítulo 3 de São João, que estamos ouvindo nesses dias, temos o encontro de Jesus com Nicodemos. No texto de hoje, Jesus explica quem é ele. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Este é o grande mistério da nossa fé cristã. Crer em Deus de maneira geral não é assim tão difícil. Claro que é uma graça crer em Deus. Agora, crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo é uma grande revelação que nos vem com Jesus. E é muito exigente. Crer ainda que o Filho Eterno se fez homem sem deixar de ser Deus, isto é a essência da nossa fé cristã, é ainda mais exigente. Crer, portanto, que Jesus é o Filho de Deus, é isso que nos dá a vida eterna. É o próprio Jesus que explica. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna.
Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Como assim a ira permanece sobre ele se Deus é amor? Acontece que Deus é amor. Ele é incapaz de odiar. Porém, o amor quer ser amado, quer ser correspondido. E é preciso que cada um de nós, tomando consciência de que Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, para que tenhamos a vida por meio dele, aceitemos mais e mais o testemunho de amor de Jesus por nós e nos correspondamos com este amor de Jesus. No final do Evangelho, capítulo 21 de São João, Jesus por 3 vezes vai perguntar a Pedro: tu me amas? Quer dizer, este amor divino, este amor revelado por ele. Pedro não vai compreender muito bem, somente da 3ª vez que ele compreende que ele não amava ainda o suficiente Jesus. Mas Jesus lhe confirma no amor e lhe confirma também na missão de pastorear o povo, o rebanho de Deus. Nós recebemos de Deus a graça da filiação divina, isto é, nos tornamos filhos e filhas de Deus em Jesus por meio do batismo. Isto não é simplesmente uma afirmação doutrinal, mas uma verdade que perpassa e transforma todo o nosso ser. O cristão leva em si o nome de Jesus, quer dizer, leva em si o ser de Jesus, a glória de Jesus, o jeito de Jesus. O cristão deve ser imagem de Jesus no mundo. Escutamos hoje o testemunho dos apóstolos na primeira leitura. Apesar das perseguições, das dificuldades tremendas do início da evangelização, das prisões, primeiramente as perseguições por parte dos chefes judeus, eles testemunham: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Assim, a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé cristã. A sua santa encarnação verdadeira e a sua ressurreição verdadeira após sua morte verdadeira. Sem isso, não haveria religião cristã. Hoje o salmista, no Salmo 33, diz que o Senhor está perto do coração que sofre, conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Uma vez mais supliquemos ao Senhor por esse santo sacrifício que nos liberte dos males e das tristezas presentes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.